Yasmin Luz, eu vou conversar agora com a professora e coordenadora da SAM, Círculo da URGS, professora Gabriela Coelho de Souza. Está me ouvindo, professora? Sim, boa tarde, Cláudio. De Fome Zero firmam parceria para promover segurança alimentar e nutricional. Conta pra gente, professora. Então, Cláudio, o professor José Graziano da Silva, ex-diretor da FAO até 2019, participou conosco do podcast Que Tá um Mate, onde ele relatou um pouco do trabalho do Instituto Fome Zero, que é o próximo grande desafio depois de assumir toda a questão de lidar com o programa Fome Zero, né, no Brasil, depois passar para esse desafio de trabalhar na FAO e agora volta ao Brasil com esse instituto no intuito de estar assessorando os municípios e todas as instituições que têm interesse em trabalhar e mitigar a fome, trabalhar com políticas de segurança alimentar e nutricional, vão estar sendo, então, assessoradas pelo Instituto. E como que o Assam Círculo entra, né, nesse processo? O Assam Círculo é um centro de referência em segurança alimentar e nutricional, ele está vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem uma política aí de implantar o sistema de segurança alimentar, fortalecendo por meio das universidades, e a gente vem desenvolvendo uma plataforma de gestão do conhecimento em soberania e segurança alimentar e nutricional. Essa plataforma está sendo desenvolvida, vai ser abrigada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela tem como intuito prover indicadores em nível de município para que o município possa estar monitorando se os indicadores estão melhorando ou não, ou seja, se a fome está diminuindo, a desnutrição, o acesso à educação, o acesso à renda e à saúde de uma forma geral. Então, essa parceria ela vem no sentido de estar provendo aos municípios tanto políticas, a partir da experiência do Fome Zero, quanto uma plataforma e um sistema de monitoramento que possa, então, estar acompanhando os desdobramentos disso. Isso já é, né, a gente já tem uma política, que é o SISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que já traz todos esses elementos, mas agora, com o Instituto Fome Zero, se cria uma potência aí para auxiliar os municípios que tenham interesse, que já estão nessa caminhada da implantação do SISAM. A gente teve o ano passado a questão da pandemia, isso aí deve ter impactado também o programa, né? O Fome Zero ou não? Então, em função da pandemia, o que aconteceu, né, uma diminuição de emprego e renda, uma maior vulnerabilidade das pessoas e um aumento, né, dos níveis da fome. O Brasil tinha saído do mapa da fome em 2014, que é uma avaliação feita periodicamente pela FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Nutrição, e agora num quadro, né, desse cenário político, econômico nacional e mais em função da pandemia, esses índices aumentam. Então, o programa Fome Zero, ele vem para retomar, né, uma caminhada que o Brasil já tem, que é referência em nível internacional de como mitigar a fome. E, professora, quem é que financia esses programas aí? São financiados pelo governo exclusivamente? A plataforma Pós-Gestam, ela é financiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia a partir, então, de um investimento nessa área de segurança alimentar e nutricional. E o Instituto Fome Zero, ele foi lançado em outubro do ano passado, está nesse momento, então, angariando essas parcerias, esses especialistas, para que possam, então, estar dialogando diretamente no nível municipal e também estadual, né? Mas, em princípio, está se criando, né, de novo, esse tecido social, institucional, para lidar com a questão da fome, que talvez seja uma das maiores calamidades que a gente vai estar enfrentando nesse período final da pandemia, no pós-pandemia. A fome já é uma situação, como você comentava ali, bastante complicada. Já tínhamos tido uma situação um pouco melhor a partir ali de 2014, mas o que a gente reparou na pandemia, no finalzinho, agora no final do ano, é que realmente, por exemplo, as pessoas nos sinais, né, nas sinaleiras ali pedindo, dizendo que estão com fome, que têm família, que perderam emprego, foi um aumento nitidamente grande, principalmente em Porto Alegre, como uma cidade como Porto Alegre. Acredito que isso tenha acontecido em outras capitais, o que torna o desafio maior ainda do Fome Zero, né, professora? Exatamente, né? O que a gente criou de políticas de assistência social, então, quando fala em segurança alimentar e nutricional, a gente está tratando de políticas de assistência
social, de educação, de saúde, de agricultura, pensando no sistema alimentar de uma forma que beneficie tanto a questão da conservação ambiental quanto da questão de que cada cidadão e cidadão tenha acesso a uma alimentação adequada e saudável. Então, com, digamos, essa desestruturação dos sistemas alimentares, isso acaba acometendo a todos os elos e principalmente os consumidores e ainda mais, né, consumidores que não têm acesso a uma renda que venha permitir que lide com uma alimentação adequada e saudável. Pois é, a gente está tratando de populações vulneráveis. Sim. Só para encerrar, professor, você colocou num ponto interessante sobre a questão da agricultura. Ironicamente, o Brasil é considerado o celeiro do mundo, né? Ao mesmo tempo, também a gente sabe que é um país que desperdiça muita comida, né? Então, é uma coisa meio antagônica, né? Um país que produz tanto e ter ainda tanta gente com fome e, ao mesmo tempo, também desperdiçar tanto alimento ainda, né? Eu acho que aí é a importância dessa questão do estudo alimentar e da segurança alimentar e nutricional também, né, professora? Isso, então a segurança alimentar e nutricional ela é extremamente complexa porque ela vai lidar desde a questão da produção, como se produz, para quem se produz, a forma de produção, se está alinhada, né, a conservação do ambiente ou não, mas também na outra ponta toda a questão de não desperdiçar o alimento, né, e esse desperdício a gente sabe que é muito grande e muitos estudos estão sendo feitos para que se pense então nessa alimentação e nesse sistema de uma forma circular, visando essa sustentabilidade. Então, talvez um conceito base, além do direito humano à alimentação adequada, da soberania alimentar, é a questão da sustentabilidade ao longo de toda essa cadeia produtiva. E o Brasil é um dos celeiros do mundo, mas visando muito, né, a produção de commodities e que serve para exportação, então, portanto, também não fica em território brasileiro. E muitas vezes nem essa produção não nem está ligada à alimentação propriamente dita, mas serve de insumos para outras cadeias, né? Então, acho que esse é um largo assunto aí a ser debatido e que está intimamente associado à fome, sim. É verdade, isso é verdade. Professora, eu vou dizer umas 3 vezes, está muito bom o nosso papo para encerrar, só porque o nosso papo está bom. Mas agora, só para encerrar, a questão da agricultura familiar talvez não passe por aí também, já que a gente está falando também nas grandes produções de alimentos do Brasil, aí da agricultura para exportação, como você comentou. Será que a agricultura familiar também não passa por aí? E esse desperdício também não passa, talvez, por uma falta de educação, de programas de educação alimentar, né, da população para que isso não aconteça? Então, acho que, Cláudia, a gente está tratando aí de vários pontos desse sistema alimentar, né? A gente vai estar tratando dos consumidores quando a gente visualiza essa falta de acesso e a fome, mas no ponto da produção, a agricultura familiar, ela é aquela que produz o que se diz o alimento de verdade. Ele tem mais potencial de fazer isso. Por quê? Porque para que a gente tenha uma alimentação balanceada, nós precisamos ter uma diversidade de alimentos. E não é os grandes maquinários que produzem um único alimento em grandes extensões que conseguem essa diversidade. E quanto mais essa diversidade está associada com as espécies nativas, com o potencial do nosso cerrado, do Pampa, da Mata Atlântica, da Amazônia, mais a gente vai estar conservando a biodiversidade, criando condições de vida na Terra, né, a partir dos serviços ecossistêmicos e, ao mesmo tempo, então, produzindo um alimento adequado e saudável. Professora, muito obrigado pela participação, viu? A gente fica à disposição aqui também para continuar acompanhando, então, essa parceria aí do Instituto, da URGS também, tá bom, professor? Para o que for necessário para fomentar e motivar e também levar informação para as pessoas, tá bem, professora? Então, Cláudia, eu queria agradecer os municípios, né, que se voltem às políticas de segurança alimentar e nutricional, porque elas já foram criadas para ser esse tecido para lidar com a questão da fome. Nós, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Saúde Círculo, estamos à disposição aí no assessoramento aos municípios, como nós já vínhamos fazendo com o extinto Ministério do Desenvolvimento Social. Mais uma vez, a URGS fazendo um excelente trabalho, sendo motivo de orgulho aqui para nós gaúchos. Professora, muito obrigado mais uma vez, um excelente trabalho, viu, e uma ótima tarde. Um abraço. Aí, tá aí, bacana, né? Notícias boas, notícias muito boas também durante a pandemia. E a nossa URGS, então, sempre nos enchendo de orgulho. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.